E nós vamos orar no final para que, se o Amaleque está lutando contra nós, eu imagino que está lutando contra você, porque está lutando contra mim. Então, acho que eu não sou muito diferente de você. Todos nós estamos sujeitos aos ataques do diabo. Então, nós vamos orar no final para vencer Amaleque em nome de Jesus. Amém? Êxodo 17, 15 e 16 diz assim: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse, preste atenção, o que Moisés disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Então nós estamos falando de um inimigo que a Bíblia diz que de tempos em tempos nós teremos que guerrear contra ele. De geração em geração nós teremos que lutar contra esse adversário. Então de geração em geração nós vamos passar por uma guerra. Que guerra é essa? A guerra contra Amaleque. Agora, quem é Amaleque? Importante a gente saber. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com essa vida que nós estamos vivendo hoje aqui? Eu quero mostrar para você, porque Moisés disse que de geração em geração haverá uma guerra contra esse personagem da palavra de Deus. A palavra Amaleque significa habitantes do vale. O significado na Bíblia, as palavras têm significado, como aqui também nomes, né? O seu nome, se você não sabe, provavelmente tem um significado. Na Bíblia muito mais do que isso. Então a palavra Amaleque significa vale, ou habitantes do vale. E o vale na Bíblia tem um significado. Vale na Bíblia significa tribulação. Vale na Bíblia significa luta. Vale na Bíblia significa dificuldade. Então quando você vê alguém dizendo: eu estou no vale, é porque está em luta. Quando você ouve alguma música, alguém cantando dizendo: olha lá no vale, é porque a pessoa está dizendo: eu estou em uma luta. Quando você lê a Bíblia e vê batalhas que foram feitas no vale, é porque é um lugar de luta. Mas a palavra Amaleque tem um segundo significado. Além de habitantes do vale, na palavra de Deus isso acontece. Além de habitantes do vale, a palavra Amaleque significa dúvida. Diga dúvida. Diga dúvida. A dúvida, o que é, irmãos? O oposto da fé. A dúvida é o oposto da fé. Agora, Amaleque significa vale, lugar de dúvida e lugar de luta e dúvida. Por que você precisa saber disso? Que são nos momentos que você tem lutas, são nos momentos que você tem batalhas, são nos momentos que você tem dificuldades, que o diabo vem colocar dúvida no seu coração e na sua mente. Amém? A Bíblia diz que nós não fomos chamados para andar em dúvida. A Bíblia diz que o justo ele viverá por fé. Quem é o justo? Eu e você. Não pela nossa justiça, porque nós nos tornamos justos não pelos nossos atos, não pelas nossas obras, mas nós nos tornamos justos pela obra de Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. O justo vive pela fé. O que é a fé? A fé é a confiança em Deus. Eu só posso confiar em quem eu conheço. Quem eu não conheço, como eu vou confiar? Então a minha confiança é fruto de conhecer a Deus. Eu conheço a Deus, eu sei que Deus tem caráter, eu sei que Deus não mente, eu sei que Deus fala e cumpre. Então por conhecê-lo, eu passo a ter fé, eu passo a ter convicção, eu passo a ter certeza. Mas entenda, todas as vezes que você passar por uma dúvida, por uma luta, o diabo vem para colocar o quê? Dúvida no seu coração. Então digamos, você passa por uma luta no seu casamento, qual a dúvida que o diabo vai colocar? Será que eu devia ter casado com essa pessoa? É a
dúvida que o diabo vai colocar. Não deveria ter casado com ela, não deveria ter casado com ele. Você começa a empreender, começa uma empresa, começa um negócio, e inicialmente vai bem, daqui a pouco começa a ter muitos problemas, muitas lutas. Virá o que? Uma dúvida. Qual é a dúvida que vai vir? Você deveria ter mesmo saído do seu emprego para começar a empreender? Você deveria mesmo ter começado esse negócio? Olha quanto você investiu, isso não está dando certo. Você ora, você é jovem, ora, pede para Deus entrar no vestibular, você entra numa faculdade, está feliz, mas daqui a pouco vem lutas, vem dificuldades, e o diabo então ele vem para colocar o quê? Dúvida. Você deveria realmente ter escolhido essa profissão? Você deveria realmente ter estudado isso? Então nos momentos das lutas, o diabo vem colocar o quê? Dúvidas. Então o diabo coloca dúvida se você foi curado, o diabo coloca dúvida se o dízimo funciona, o diabo coloca dúvida se a sua família vai ser salva, se os seus filhos vão ser salvos. O diabo age para trazer incredulidade no seu coração. Isso é Amaleque. Qual é o nome? Amaleque. Então toda vez que nós estamos no vale, há uma guerra. E a guerra é sempre para trazer dúvida. Então Deus te chamou, te deu um chamado, te deu um propósito, te deu um ministério, e você está servindo ao Senhor, feliz naquele ministério, mas aí passa por provações, passa por lutas, todos nós passamos, aí vem o que? Uma dúvida. Você quer muito engravidar, mas o médico diz que não, mas você tem uma palavra de Deus, e aí você persevera 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gravidez não vem, o Amaleque vem trazer o que? Dúvida. Às vezes o diabo traz até dúvida se você é crente. Teve uma fase na minha vida, eu era muito jovenzinho, adolescente, que eu lembro que frequentemente o diabo dizia, eu não sabia que era o diabo, mas eu tinha uma dúvida constante se eu era salvo. Eu tinha até medo, falei, meu Deus, se eu morresse eu ia para o inferno. Eu não tenho certeza, eu já havia confessado Jesus, eu já havia batizado nas águas, isso há muitos anos, lá jovenzinho. Mas eu tinha essa dúvida, era o Amaleque. A Bíblia diz que de geração em geração nós passamos uma guerra contra o Amaleque. Você precisa entender quando essa guerra está acontecendo. Você precisa saber quando você está em um tempo de guerra. Você precisa saber quando você está em um tempo de uma batalha, para que você se posicione de uma forma correta. Quem pode dizer amém? Agora, de onde veio o Amaleque? Porque o Amaleque era um povo originado de um homem chamado Amaleque. O nome desse povo era Amalequitas, está na Bíblia, os Amalequitas. De onde vieram os Amalequitas? Veio de um homem chamado Amaleque. Quem era Amaleque? Atenção aqui que isso é importante você saber. Amaleque era neto de Esaú. Quem já ouviu falar de Esaú? O Esaú, ele era o irmão de Jacó. Filho de quem? Quem sabe vai ganhar um Isaac. Já acertaram, não deu tempo de falar. Isaac. O Isaac era o pai do Esaú e o pai do Jacó. Agora o que o Esaú nos lembra? O Esaú, você deve conhecer a história, se não é importante você lembrar, porque é de Esaú que veio o Amaleque. O Amaleque, ele era neto de Esaú. Então ele nasceu de um filho de Esaú. Quem era o Esaú? O Esaú foi aquele personagem na Bíblia que ele resolveu trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Esse era o Esaú. O Esaú foi aquele personagem que ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Um dia ele chegou em casa, morto de fome, e o irmão dele lá estava fazendo um cozido, uma sopa de lentilhas. Ele chegou faminto de uma caçada, e ele foi para o irmão dele e diz assim: me dá um pouco da sua comida aí, me dá um pouco da sua sopa. O irmão dele, o Jacó, né, você conhece, o Jacó era um espertalhão. O Jacó disse: tá bom, eu dou sim, só que você me dá o direito da primogenitura.
O que era o direito da primogenitura? Todo filho mais velho era destinado a ser o líder daquela casa, a ser o líder daquele clã. A maior bênção vinha sobre o filho mais velho. A porção dobrada da herança era sobre o filho mais velho. Então, se o pai ia dividir a herança, dava 10 para um filho, mas dava 20 para o primogênito. Então, o Esaú era para ser o líder. O Esaú era para ser o herdeiro de tudo aquilo que Deus tinha para ele dar continuidade ao legado de Isaac. Hoje às vezes nós falamos e a Bíblia diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se o Esaú não tivesse comido o prato de lentilhas, seria o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, mas não foi. Porque o Esaú resolveu trocar a bênção de Deus por um prazer do momento. Fique muito atento em relação a isso. Quando você troca o que Deus te deu, quando você troca aquilo que Deus te deu como presente, como herança, como dom, como capacidade, quando você troca algo dado pelo Senhor para você, por algo do aqui e agora. Então às vezes nós trocamos um culto por um passeio, um culto por um lazer, um culto para ficar em casa assistindo uma partida de futebol, um culto porque eu estou cansado, um culto porque está muito calor, um culto porque está chovendo. Ou quando nós abrimos mão daquilo que Deus nos chamou para sermos e para fazermos. Esse foi o Esaú. Ok, ele perdeu, escute, a bênção da primogenitura, perdeu, porque ele trocou. Passou o tempo, chegou o momento do pai abençoar o filho mais velho. E quem o pai abençoou, o Esaú ou o Jacó? O Jacó. Eu estou encurtando a história. Deu a bênção para o Jacó. O Esaú, ele ficou indignado com aquilo. Ele ficou muito contrariado, pensa, ele ficou muito contrariado. Mas quem decidiu trocar, ele ou o pai? Ele ou o pai? Ele, mas ele ficou contrariado. Ficou indignado, ficou com raiva do pai dele. Falou, então eu vou fazer uma para meu pai ficar bem frustrado comigo. Eu vou me vingar do meu pai, eu vou me vingar do meu irmão. O irmão ele prometeu que ia matar, não matou, mas prometeu. E o pai, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu desonrar o pai e a mãe. De que maneira? Ele saiu de Canaã e ele foi para uma terra casar com mulheres que não eram mulheres do povo de Deus. Então, o seu pai ficou desgostoso. E a sua mãe, Rebeca, ficou mais desgostosa ainda. Ficou arrasada com aquilo. Só que quando o Esaú foi reunir-se com um povo estranho, e ele então escolheu mulheres e casou com essas mulheres, ele fez uma mistura. Diga mistura. E daí vieram os amalequitas. Há um problema na palavra de Deus com mistura. A palavra de Deus é muito radical, que nós não devemos nos contaminar com as coisas deste mundo. A palavra de Deus é muito radical, que nós não devemos nos misturar com as coisas deste mundo. E você sabe disso porque você é crente. E como uma pessoa crente, dificilmente se oferecerem para você coisas absurdas, você automaticamente as negará. Então se uma pessoa te oferecer droga, você vai falar, não, eu sou crente. Se uma pessoa oferecer você para embriagar, você vai falar, não, eu sou crente. Se uma mulher aparecer, você é homem casado, fiel à sua esposa, uma mulher aparecer para seduzir você, eu acredito que você vai dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Então há coisas que são óbvias e que nós não nos misturamos com elas. O problema são aquelas coisas sutis que entram na nossa vida e nós não percebemos. Então pensa, 500 litros de água, é pouca água ou muita água? Muita água. 500 litros de água é muita água. Então uma garrafinha de água tem 300 ml. Então estamos falando aí de centenas de garrafinhas de água. É muita água, 500 ml. Aí a água está lá, você está com sede. Você não bebe água o dia todo, calor, você quer beber água.
Só que uma pessoa, com todo o respeito que eu vou dizer agora, uma pessoa foi lá com o conta-gota na privada, depois que alguém usou daquele jeito que você sabe, e a pessoa foi lá com o conta-gota e encheu o conta-gota daquela sujeira da privada, e ela foi lá e pingou dentro da água. Você está com sede, é só umas gotinhas, você toma essa água? Eu acho que não. Olha para o irmão ao teu lado e vê se ele tomaria essa água. Tomaria? Não tomaria, porque é uma água o quê? Misturada, contaminada. Então Esaú, ele se contaminou com as coisas desse mundo. Então tenha muito cuidado, para que você não perca o seu coração. Não deixe que o dinheiro tome o seu coração. Não deixe que o trabalho seja a sua prioridade. Não deixe que o lazer desse mundo seja a sua prioridade. Não perca o seu coração, não perca o seu temor, não perca o seu propósito, não perca o seu chamado pelas coisas deste mundo, porque Deus não aceita nenhum tipo de mistura. Amém, irmãos? Deus não aceita. O Esaú misturou. Aí a partir daí vieram então os amalequitas. Mas o Amaleque, ele era um inimigo muito desleal. O Amaleque era um inimigo que não tinha ética de guerra, porque diz a Bíblia, não está aí no slide, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, você vai ver como é que o Amaleque guerreava. Isso é uma coisa muito trágica de nós vermos. Abre para mim lá em Deuteronômio 25, 17 e 18, por favor, que eu lembrei desse texto, não está aí no nosso slide. Ótimo. Lembra-te do que te fez quem? Quem? Amaleque. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho. Que caminho é esse? O Amaleque, ele lutava com o povo quando o povo saiu do Egito. Então o povo saiu do Egito e estava caminhando no deserto. Nessa época, preste atenção, nessa época que o povo estava caminhando no deserto, quem apareceu? O Amaleque, junto com os amalequitas. Agora, ele não ia para a guerra de peito aberto, ele não ia para a guerra de frente. Olha o que a Bíblia diz, versículo 18: como te veio ao encontro no caminho e te atacou, onde, irmãos? Então Amaleque vinha por trás. Imagina, Moisés, ele estava conduzindo 2 milhões de pessoas. Você acha que dá para saber onde está cada um? Num deserto, você acha que dá? Não tem condição. Esses dias um jovem se perdeu aí na mata, né? E aí ele estava com uma amiga, e a amiga resolveu continuar o caminho, e tinha um grupo, e ela falou, não vou te esperar, eu vou embora com o grupo, e você fica aí. E ele ficou perdido lá dias, uma pessoa perdida, num grupo de 10, imagina um grupo de 2 milhões. Moisés não dava conta de saber onde todo aquele povo estava. O que os amalequitas faziam? Eles ficavam nos lugares altos, e quando o povo de Israel passava pelo vale, um lugar especificamente chamado Refidim, os amalequitas desciam e atacavam quem? Eles atacavam, agora veja, todos os que estavam desfalecidos, quando estavam abatidos e afadigados. Então, quando o diabo nos ataca? Quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você está fadigado, quando você está cansado do seu casamento, quando você está cansado da igreja, quando você está cansado da célula, quando você está cansado do trabalho, quando você está cansado das coisas de Deus, quando você está cansado da sua empresa, quando você está cansado da sua família, quando você acorda e fala, estou cansado, mas eu dormi a noite toda, mas eu estou cansado. E aí você vai e dorme novamente e está cansado. É nesse momento de cansaço que o Amaleque vem. Tem uma outra versão desse mesmo texto, que eu acho até melhor, que diz assim: atacou-te pelo caminho, a retaguarda. Agora veja, todos os fracos que iam atrás de ti, quando estavas cansado e exausto. Então nós precisamos
nos manter cheios do Espírito Santo. Você só está começando o ano. Se você no começo do ano está cansado, peça para o Senhor te renovar. Peça para o Senhor te fortalecer. Mas perceba que talvez seja esse o momento que o Amaleque está te atacando. Seja o momento que o Amaleque está colocando dúvida na sua mente. Que o Amaleque está fazendo você duvidar de uma promessa, de uma palavra, de um chamado, de um negócio, de um casamento, de uma família, de um ministério, de algo que você tem no seu coração como palavra de Deus. E esse cansaço é quando o Amaleque vem e traz dúvidas. Aí como vencer o Amaleque, que é a segunda parte da minha mensagem? Como eu venço? Porque o Amaleque está no vale. Os amalequitas, de tempo em tempo, nós teremos que lutar contra eles. Os amalequitas, eles são traiçoeiros, porque eles atacam em momentos que nós estamos cansados, desanimados, fadigados, exaustos. É quando os amalequitas vêm. Como eu vou vencer? Deus deu uma estratégia para Moisés. Vamos lá no texto ver qual a estratégia que Deus deu para Moisés. Coloca para mim aí, por favor, voltando ao slide. Olha só. Então, aí o Amaleque veio, né? Então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim era um vale. Com isso, ordenou Moisés a Josué. Então Moisés falou: não, nós vamos lutar. Quem pode dizer amém? Quem está disposto a lutar? Você tem que lutar. Nós temos uma luta, não é contra carne nem sangue, mas nós temos uma luta contra Satanás e os demônios. Nós temos uma luta. E o diabo quer nos atacar. E o diabo, se possível, quer matar você, ou matar seu propósito, ou matar seu sonho, ou matar o projeto de Deus para a sua vida. Nós temos um propósito. Aí Moisés falou: não, vamos lutar. Só que ele não foi lá de qualquer maneira. Ele estabeleceu uma forma de lutar contra o Amaleque, que é uma forma pedagógica, porque vai nos ensinar como nós vamos vencer o Amaleque também. Então veja, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Próximo versículo. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia. Próximo versículo. Tem outra aí? Prevalecia o Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Diga amém. Depois de um tempo, teve um outro rei que era para ter exterminado Amaleque, não exterminou, que foi o Saul. Isso depois você pode pesquisar. Saul poupou o rei dos amalequitas, um homem chamado Agag. Depois Davi teve que lutar com os amalequitas. E por fim, só lá no reinado de Ezequias, que os amalequitas foram exterminados de uma vez por todas. Mas quando eu estou falando hoje dos amalequitas, eu estou falando de um espírito, de uma entidade, de um demônio, que está aí para te atacar, para te desanimar, para te abater, para roubar a tua alegria, para roubar a tua disposição. Mas qual estratégia Moisés teve? Lá no vale, quem estava lutando? Josué. Josué ia lá lutar no vale, como a parte dos homens. A Bíblia diz: pega homens, porque para você lutar, você precisa ser maduro. Quem pode dizer amém? Não se faz guerra com crianças.
Criança a gente cuida e dá comida. Quem guerreia são pessoas valentes. Por isso que é tão importante que você amadureça. A igreja, ela tem um trilho para que você possa amadurecer. A igreja tem um caminho chamado caminho do vencedor, trilho do vencedor, para levar você a ser uma pessoa madura, para que você possa lutar as suas guerras, e mais, para que você possa ajudar os outros na guerra deles, porque na igreja sempre vai ter adultos e sempre vai ter crianças espiritualmente, que deveria ser as crianças, os novos convertidos. Aí Josué está lá no vale lutando, e Moisés, ele está onde? No cume do monte, lá em cima do monte. O que Moisés tem na mão? O bordão, a vara de Deus. Quem Moisés levou com ele? Arão e Hur. Amém? Eram sacerdotes, eram parceiros de Moisés, e esses homens tinham a incumbência de segurar as mãos de Moisés, porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, com a vara de Deus na mão, lá embaixo Josué vencia. Mas quando Moisés ficava cansado e a mão baixava, os amalequitas venciam. Quanto tempo a gente consegue ficar com a mão levantada? 5 minutos? 10, 15? Acho que talvez nem isso. Sem nenhum peso você levanta a mão já é difícil, imagina com uma vara na mão. Então qual é a estratégia para nós vencermos o Amaleque? Eu quero terminar falando isso. Como é que a gente vence esse inimigo? Porque se a Bíblia diz que de geração em geração nós vamos lutar contra ele, como nós o vencemos? Primeiro é fazendo a guerra. Eu preciso ter disposição para guerrear. Quem pode dizer amém? Irmãos, vou usar uma palavra bem popular. Eu não posso ficar assistindo o diabo de camarote destruindo a minha vida. Eu não posso ficar vendo o diabo de camarote destruindo o meu lar, destruindo o meu ministério, destruindo a minha saúde, destruindo o propósito de Deus na minha vida, afetando a minha mente. Eu não posso, eu preciso estar disposto a lutar. Por isso que a Bíblia chama a igreja de exército de Deus. Talvez você não saiba que é novo, mas Manaim significa exército de Deus. E nós estamos sempre lutando, porque o exército de Deus tem uma luta para ser travada. Mas nós lutamos do lado do vencedor, Jesus Cristo. Você também tem uma luta. Você tem uma luta no seu dia a dia. Nós temos uma luta espiritual, nós temos uma luta para conquistar pessoas, nós temos uma luta para batizar pessoas, nós temos uma luta para multiplicar células. Nós temos uma luta para salvar a nossa casa, nós temos uma luta para prosperar, nós temos uma luta para viver o melhor de Deus nessa terra. Por quê? Porque o diabo não quer. Aí você precisa dizer: eu estou disposto para lutar. Quantos estão? Digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Agora, essa luta, escute, é uma luta que não pode ser feita sozinho. Não pode. Você pode ir lá lutar a sua luta sozinho. Provavelmente você vai ter estragos. Você vai ter dificuldades. Quando Deus ordenou a Moisés que mandasse Josué, Deus falou para Josué o que eu disse há pouco: escolhe homens. Quem são os nossos companheiros de luta? São pessoas que nos animam, são pessoas que nos inspiram, são pessoas que nos levam a cumprir o propósito de Deus. Se eu não venho para o culto e alguém diz não perdeu nada, não é teu amigo. Não é teu amigo. Porque o teu amigo vai dizer: puxa, você perdeu muito de Deus naquela reunião. Teu amigo vai dizer isso. Então nós precisamos, e a igreja proporciona isso, nós precisamos de líderes, nós precisamos de pessoas que vão estar conosco lutando as nossas batalhas. Porque muitas batalhas você vai precisar de um exército. Alguém para orar por você, alguém para te inspirar, não alguém para trazer sobre você palavras que te põem para baixo, que te tiram do propósito, que impedem você de prosperar.
Eu lembro que há muitos anos atrás, logo que nós viemos para cá, para esse prédio, nós passamos por muita dificuldade financeira, porque tinha muita coisa para fazer, a igreja era pequena ainda, não tinha recursos, e tudo era muito difícil. Então não tinha ar-condicionado, não tinha piso, não tinha essa cadeira, não tinha nem porta. Os irmãos estão aqui há anos, vão lembrar, a gente tinha que pôr aquelas madeirite e orar para ninguém entrar e roubar as coisas. E aí eu lembro que eu estava numa crise muito difícil, porque muita luta, e eu tinha que ver o suprimento da igreja e o meu suprimento também. Minhas filhas eram pequenas, tinha que dar comida, dar roupa, pagar a escola. E eu lembro que eu fui conversar com uma pessoa, não aqui da igreja, de fora. Fui conversar, fui pedir um conselho, uma pessoa que eu respeitava e que eu achava que podia me ajudar. Sabe o que essa pessoa me disse? Ministério é muito difícil, é complicado, essa coisa de ser pastor não dá certo. Desiste, você é inteligente, você é capaz, você vai dar certo qualquer coisa que você for fazer. Então você acha que isso foi uma palavra de Deus para mim? Não foi. Eu duvidei do chamado de Deus na minha vida? Não duvidei, fiquei posicionado, fiquei firme, mas o diabo quis entrar no meu coração com aquela palavra. Você entende isso? Então cuidado, porque relacionamento de Deus é uma bênção para a sua vida, mas relacionamento que não é de Deus, põe você para baixo. Qual o relacionamento de Deus? É o relacionamento que me leva para servir a Deus, que me leva para o propósito, que me leva para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. O que o sal faz? O que o sal faz? Salga. Então eu preciso ser sal, eu preciso ser sal na vida dos outros. Então quando eu caminho com alguém, eu preciso fazer com que essa pessoa tenha sede de Deus. Então as pessoas que eu acompanho mais próximas, que são as pessoas da minha equipe, do meu discipulado, eu quero ser sal na vida delas. Então os irmãos lá da minha célula, que eu lidero célula, eu quero ser sal na vida delas. Eu quero que a cada dia elas tenham mais sede, mais fome de Deus. Então bons relacionamentos te inspiram. Fala, não desiste da tua família não desiste do teu casamento, não desiste do teu filho não desiste da tua célula não desiste da empresa que você começou. Isso são pessoas que vão te animar. São as pessoas que vão estar lá no vale lutando com você, te inspirando. Mas quando alguém diz assim, larga desse traste, larga desse homem, larga dessa mulher, larga dessa igreja, não é de Deus, irmão. Desiste aí dessa cura, não vai chegar. Desiste, você quer engravidar, desiste. Não é de Deus, repreenda isso. Lembre-se da promessa de Deus, do propósito de Deus na sua vida. Então Josué estava lá com homens, porque a guerra não é feita com crianças, a guerra é feita com homens. Mas Moisés está lá no vale. E o que Moisés tem nas mãos? Moisés tem nas mãos o bordão. O que é o bordão? O bordão é o poder, o bordão é a autoridade. O bordão é a oração. A oração. Então Moisés está lá no monte orando, com as mãos levantadas, com a autoridade e o poder que Deus deu para ele. E enquanto Moisés está orando, Josué está vencendo. Então ora, eu estou lá no campo de batalha, cercado de pessoas que estão me inspirando, me animando, me encorajando, mas ora, eu estou lá no monte com as mãos levantadas, cheio da autoridade de Deus, orando para que o inimigo não prospere, não leve triunfo na minha vida. Amém? Semana que vem o que nós vamos fazer? Orar. Então nós vamos ter 40 horas de oração e jejum. Não é consecutiva, porque teria que ficar a igreja aqui 40 horas aberta, nós não temos como fazer isso. Mas vai ter muitos períodos, eu quero convidar você a vir. Vem em todos os períodos, faça algo que você nunca fez na sua vida. Fala, não, eu vou, é sexta, é sábado, é domingo de manhã, domingo à noite, eu vou fazer isso. Nunca fiz isso na minha vida, eu vou fazer, eu vou buscar Deus, eu vou orar. Vem aqui, vem orar com alguém, vem se animar, vem encorajar a vida de alguém, vem clamar a Deus para que esse ano as coisas possam ser diferentes na sua vida. Porque você pode ter
um ano abençoado por Deus, e que você vai terminar o ano em paz, em descanso e alegria, porque Deus te deu as coisas. Ou você pode ter um ano em que você até pode alcançar coisas, mas chegar no ano desgastado, chegar no ano desanimado, no final do ano, chegar no final do ano oprimido, estressado, ansioso. Evidentemente que todos nós temos que trabalhar, mas é um trabalho que é feito por meio de Deus. Sabe por quê? Porque as mãos estão levantadas e alguém segurando. Então eu não vou cansar alguém comigo na batalha. A igreja é um lugar para nós estarmos juntos, para nós estarmos conectados, não conexões interesseiras. Já falei sobre isso alguns domingos atrás. Não uma conexão, o que você pode me dar que eu dou para você? Não, isso é no mundo é assim. No reino de Deus não. No reino de Deus, o maior é quem serve. O que eu posso fazer por você? Se é no reino de Deus, o maior é quem serve. Esse é o maior no reino. Então essa conexão com alguém que vai te animar, vai orar por você, vai levantar tuas mãos quando você está cansado, vai concordar com você num culto, numa reunião de célula, nas horas de oração, isso faz toda a diferença. Amém, amados? É a luta contra o Amaleque. É assim que nós vencemos, é assim que nós lutamos as nossas guerras. Amém? Quantos querem estar no campo de batalha vencendo o Amaleque? Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Amém? Fica de pé aí no seu lugar. Vamos orar. Aleluia.